legal. Fez. Eu estava aqui super relaxada com a música, foi ótimo. Maravilha, que bom. Então, obrigado, Caruza, por aceitar o nosso convite para participar do nosso primeiro seminário de egressos e egressas do curso de Letras Italiano da UFC. É um seminário que foi pensado com muito carinho e espero que a gente continue ainda fazendo muitas edições. Tem muita gente boa para falar para a gente. E para esse primeiro seminário, temos a programação que já entregamos para os nossos inscritos. Tivemos no dia 9 a primeira palestra, que foi com a Ana Luísa Bado. Está gravada lá no nosso canal, Letras Italiano UFC. E hoje, a palestra com nossa querida Caruza Ferreira, que vai falar sobre vale a pena aprender italiano? Então, Caruza vai falar para a gente sobre a sua experiência, a sua trajetória na universidade e no pós-universidade, desafios, perspectivas, etc. Tem muita coisa para falar para a gente. Com as palavras, Dona Caruza. Ciao, buonasera a tutti. Prima di tutto, muito obrigada, Rafael, por essa. É uma honra estar aqui com você. Quando o Rafael me escreveu, tá bom, Caruza, já sei que tu vai aceitar, mas e aí, me diz a data. Eu que preciso. É porque realmente o pedido do Rafael é uma ordem. Mas sabe por quê? Porque vamos aqui, né, assim, fazendo os preâmbulos. Eu estou bem nervosa, gente, porque realmente é uma honra participar desse evento aqui com vocês. O professor Rafael não foi, assim, diretamente o meu professor, infelizmente, porque na época que ele entrou eu já tinha saído, mas a gente fez um curso, ele fez um curso de tradução, e do curso inteiro, assim, uma coisa que ele me ensinou, de várias coisas que ele ensinou, e eu lembro, assim, que a maioria eu usei realmente na Itália. Então, assim, enquanto que durante o curso de letras eu ficava muitas coisas ficaram ali só pelos livros mesmo. No curso do Rafael, o diferencial foi assim, o que ele ensinava é porque realmente era batata, eu ia usar lá na Itália. E um desses foi o alfabeto telefônico, né, Rafael? Não sei se tu lembra. E que foi o meu primeiro vídeo, assim, de gramática, né, que eu fui ensinar, porque realmente é o que a gente usa aqui, o alfabeto telefônico, né, que você vai soletrar o seu nome. E, Rafael, eu usei demais esse alfabeto telefônico agora, nesse último verão, né, quando eu trabalhei lá no resort, os clientes nem falavam o nome, era já Imola, Livorno, quell'altro, quindi então, se o Rafael não tivesse me ensinado isso, olha, eu nem saberia o que era que esse italiano estava falando, né? Que chegava lá falando os nomes da cidade. Então, para quebrar o gelo, eu preparei assim, gente, ó, eu sou Caru, eu tô em Fortaleza de férias, sou de Fortaleza, mas eu estou aqui de férias, moro no sul da Itália, na Calábria, em Cariati. Quando o Rafael pediu para que eu viesse aqui, aceitei prontamente, só que eu tinha esquecido de algo chamado fuso horário, né? Fuso horário, criança pequena, eu sou mãe de duas crianças, tenho o Aldinho de 8 anos e a Vitória de 2 anos. Aí eu vim para cá semana passada, quer dizer, hoje está fazendo uma semana, e aí, assim, fuso horário diferente, né? Minha filha sofrendo um pouquinho com calor, alimentação, e aí, mas mesmo assim, consegui montar aqui um pequeno, assim, resumo da minha trajetória durante pós-faculdade, né? Eu espero, assim, de alguma forma ajudar vocês, para que vocês continuem, persistam, e vamos ver, né? Aí, quando ele falou, Caruza, vamos escolher um tema. Aí eu escolhi esse, que é, vale a pena aprender italiano? Porque, gente, assim, durante muito tempo, depois que eu terminei a faculdade, e até durante mesmo, nos últimos semestres, eu ficava pensando, meu Deus, vale a pena eu passar 4 anos da minha vida aprendendo esse italiano aqui? Eu vou usar onde, Jesus? Estou aqui em Fortaleza, onde tem 4 escolas de idiomas, com cursos difíceis, não sei o quê. E aí, realmente, tinha um momento que eu ficava meio perdida, né? E aí, eu achei que, de repente, esse tema poderia ajudar vocês de alguma forma. Eu preparei uns pequenos slides aqui. Conseguem ver aí? Rafael. Tá ok? Agora abriu.
Então, só um minutinho. Então, vale a pena aprender italiano? E aí, né, come tutto è iniziato. Tá vendo aí umas relíquias aí do Carlos Alberto, professor, né? Professor Carlos aí. Rafael, tá ouvindo? Tô vendo paralisado, assim. Não, estou te ouvindo perfeitamente. Ok. Então, come tutto è iniziato, né? Então, aí tem um curso de letras. Eu entrei em 2003, me formei em 2007. Aqui tem o professor Carlos, não sei se vocês conhecem, né? Professor do curso de letras. Aqui foi em 2015, Rafael, tu também estava lá, né? Era no congresso da ABPI, em Foz do Iguaçu. A professora Lutia também aqui, e teve aqui a formação, a colação de grau. Né? Um congresso foi muito importante, esse congresso, né? Eu participei bem dos congressos, fui bem ativa, o que me fez abrir a mente, né, para vários aspectos, e fiz várias amizades, contatos, né? Sempre network, sempre ali já ligada, que de repente poderia conhecer outros professores, e foi muito rico esse congresso que eu fui em 2015, né? E aí a gente, só um minuto, eu tô mais, ok. Depois que eu me formei, né, em paralelo à faculdade, eu fazia italiano no IMPA, aqui, né, tô aqui, e logo em seguida passei no concurso lá do IMPA, né? Então, terminei o curso, e depois, logo em seguida, em 2007, teve um concurso, e eu tive a honra de passar, assim, foi muito interessante, foram 2 anos de muita experiência, e aí foi quando eu realmente comecei a dar aulas, né, nas escolas de idiomas em Fortaleza. Em 2009, fui participar de dois cursos de aggiornamento per gli insegnanti di italiano all'estero, né? Então, eu fui na Dante Alighieri, de Mondávio, e fui para Castel Raimondo, né? O campus Magnoli. Até hoje, eu mantenho um contato com o proprietário, né? Que é o Pier Giorgio Casoni. Em alguns momentos, tive a honra de colaborar com ele, representando a escola em Fortaleza, né, fazendo sorteio de bolsas, enfim, visitei algumas instituições, até a Casa de Cultura também, e a Letras. Foi, Rafael? E bacana. Continuando aqui. Então, eu fiquei 2009, morei na Itália até 2010, certo? Em 2010, quando eu voltei para o Brasil, tinha gostado de tudo da experiência, mas eu estava assim, na dúvida. Agora eu vou ter que decidir. Continua a vida acadêmica? Vou continuar dando aula? O que eu vou fazer? Mas, assim, sempre no meu coração tinha algo que eu gostava de dar aula, mas eu gostava de várias coisas, né? E muitas vezes eu tinha vergonha, porque os meus colegas, a maioria deles, seguiram, né, dando aula, e eu tinha vergonha por eu não querer só dar aula, não querer continuar na vida, assim, né, seguir um mestrado, doutorado, mas aí eu tive coragem e fiz o que eu estava com vontade naquele momento, que foi em 2010. Foi 2010. Eu me tornei sócia de um restaurante em Fortaleza. Realmente eu resolvi empreender. Sempre tive essa veia, né, de empreendedorismo. Durante o curso de letras, fazia vários eventos, fazia rifa, fazia bingo, fazia tudo para arrecadar dinheiro para poder participar dos congressos, né? E consegui visitar mais de 10 cidades, participei mais de uns 10 congressos em todo o Brasil, sempre através de vendas e tudo, organizando eventos. E aí eu resolvi empreender, né? Tomei a coragem de fazer realmente o que eu queria, né? O que eu gostava.
E aí esse restaurante fica ali perto da TV Diário, em Fortaleza, não sei se vocês conhecem, Dionísio Torres. E durante o italiano, gente, eu saí da sala de aula, mas o italiano nunca saiu de mim, sabe? E, como era uma zona, digamos, turística, sempre tinha clientes italianos, né? Muitos clientes italianos ali. E aí eu tive que ensinar italiano para os meus funcionários, né? Que eram 16 na época. E eu tive que tratar, né? Eu tive que falar, conversar, interagir com os clientes italianos. Então, assim, tudo bem, eu saí da sala de aula, mas ali eu percebi que o italiano não saía de mim, né? Aí eu pensei, ainda bem que eu sei falar italiano, porque se eu montasse aqui esse restaurante e não soubesse falar italiano, eu teria bem mais dificuldades. Então, eu tanto dava aula depois do expediente para os meus funcionários, para que eles também aprendessem a falar italiano, tanto assim para interagir com os clientes que vinham no restaurante, né? Depois que eu tive restaurante, eu desisti, meio assim, desisti do restaurante, vendi. Na época, assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, de repente eu não teria desistido. Mas, enfim, vendi restaurante e queria fazer outra coisa. E lá, no restaurante, eu conheci um empreendedor que fazia parte de um grupo de empreendedores italianos em Fortaleza. E eles estavam abrindo uma catena, né, uma rede de gelateria em Fortaleza. E eles precisavam de um amministratore ou uma amministratrice delegata, ovvero. Eles queriam alguém que realmente ajudasse a montar a empresa do zero, né? E eles já frequentando o restaurante, já vendo a minha desenvoltura ali com os funcionários, com os demais clientes, enfim, né? Eu ia sempre à mesa, saber se estava tudo ok, enfim. Ele me convidou para ser administratrice delegata da empresa dele. Então, assim, como eu tinha uma pequena experiência já com a minha empresa, né? Já falava italiano, né? Falando italiano, sendo de Fortaleza, né? Ele me achou a pessoa ideal, inspirando, sobretudo, confiança, né? Ele dizia que eu era a pessoa ideal. Então, eu com ele montei essa empresa do zero, né? Via Gelato Italiano. E aí eu fiz desde da seleção do personale, né? Até, assim, realmente fazer treinamentos. Tive que fazer treinamentos. Essa foto aí sou eu na Santa Clara Café, né? Fazendo treinamento. Essa outra com drink aí é eu na inauguração. E essa outra foto aí, eu com meu filho, é quando a Itália veio jogar em Fortaleza, né? Não sei se vocês lembram, que teve a Copa, não sei qual era a Copa, não me perguntem, era 2014. Quando meu filho nasceu. Não, 2013, Rafa, porque meu filho nasceu em 2013. E o Aldinho aí tinha 28 dias. Era uma Copa aí. Foi alguma coisa. Eles estavam. A Itália estava lá hospedada no Marina Park, né? E eu tirei fotos até com todos os jogadores, só porque era muita foto para colocar, eu não quis colocar, mas tirei fotos com todos os jogadores, Bonucci, com todos lá. E aí eu fui representando a empresa, né? Tinha acabado de parir, tinha 28 dias, meu filho, Copa das Confederações. Pronto, eu acho que era, exato, Rogério. E lá eu fui representando a gelateria. Olha aí que honra. Por quê? Porque meu chefe sabia que eu dava conta do recado, né? Assim, para ele, né? Ele dizendo que eu sabia falar bem italiano. Então, assim, se eu não soubesse falar bem, vocês acham que ele iria me mandar? Não, ele iria contratar uma outra pessoa, chamar alguém que falasse. Mas eu estava ali pronta e fui eu, meu filho, meu marido, tiramos fotos, levamos gelato lá, foi uma experiência maravilhosa, né? Assim, realmente foi incrível. Até hoje meu filho tem a foto com o jogador, com o Pirlo, e aí para ele assim é tudo pro Aldinho, né? E aí, continuando, em 2013 eu resolvi, só que em 2013 eu decidi morar na Itália, né?
trabalhava nessa gelateria e tudo, mas para criar meu filho, eu decidi voltar a morar na Itália. Meu marido é italiano, a gente se conheceu em 2009, inclusive em 2010 eu era sócia dele, né, nesse restaurante. E quando eu cheguei na Itália, como eu já tinha essa veia empreendedora, digamos assim, eu já tinha essa experiência, né, que eu tive no Brasil, eu queria montar algo para mim. E foi que eu resolvi montar a Mio Confetto. Não sei se vocês sabem, mas na Itália existe algo chamado confetto, que seria uma amêndoa recheada de vários sabores. E se dá nas datas comemorativas, casamento, matrimônio, compleanno, battesimo, laurea, todos esses eventos se dá essa amêndoa de presente como augúrio, né, de boa fortuna, de pátria, e é sempre um número ímpar. Enfim, parênteses. E aí, eu achava que esse produto iria bombar aqui no Brasil, porque era um produto de luxo muito bom para eventos aqui, né, em Fortaleza. Já que nós, né, a gente ama fazer eventos, nós amamos fazer eventos, nós brasileiros. E eu quis exportar. Então, eu fiz essa empresa e tudo, tentei exportar até conseguir trazer algumas mercadorias, mas realmente a taxa, né, assim, de exportação era altíssima, era muito burocrático, então eu resolvi não exportar mais para o Brasil e trabalhar somente com a Itália. Eu parei a apresentação, foi? Vocês estão vendo? Ficou preto para mim. Só um minutinho, acho que... compartilha de novo, isso. Quando você compartilhar, sim, Carol, você coloca no modo apresentação para poder ficar maior para a gente. Ah, va bene. Espera aí, vamos ver isso aqui. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu, então? Ok. A apresentação é lá embaixo, né? À direita, para né? compartilhar, não, você tá falando. Pronto. Quem tiver pergunta, né? Pessoal, melhorou. Não, tá pequeno ainda, porque você está compartilhando o arquivo do PowerPoint. Você tem que compartilhar a apresentação. Então, eu vou... Mas dá para ver. Mas tá de boa, sem problema. Quem tiver pergunta, vai anotando, tá? Para no final fazer. Tá joia? Sim, exato. Vão fazendo perguntas aí, vão anotando que... Rafael, onde é que eu vou, então? Tá bem depois disso? Então, você, lá embaixo, do lado do Zoom... Do lado do Zoom, sim, tem aquele sinalzinho lá, o ícone para você fazer a apresentação. Certo? Você achou? Sim. Do lado do Zoom... Lá embaixo, à direita. Embaixo. Ah, já tem aquele ícone da apresentação. Só que quando você clicar nele, você não vai compartilhar ele, você vai compartilhar somente o PowerPoint. Você precisa sair, parar de compartilhar, deixar o PowerPoint aberto, a apresentação aberta, e quando você pedir para compartilhar de novo, você compartilha a apresentação, não o PowerPoint. Vediamo se riesco. Você não dá. Porque tem assim, ó, apresentar a tela inteira, uma janela ou uma guia? Vai uma janela. Sim, aí vai aparecer lá. Aí tem aqui. Sim. Exato, aí eu clico. PowerPoint e tem o outro, que é a apresentação. Sim, condivide. Interrompe condivisione. Okay. Não, tudo bem. Sem problema. Pode ser esse aí mesmo. Visualiza de leitura. Não, pode ser esse mesmo. Pode continuar, sem problema. Ok. E aqui, então, eu fiz a minha confeto. Eu fazia, tipo, festas de aniversário, eventos, né? Na Itália, sempre fui muito festeira, sempre gostei de celebrar, e aqui eu já tinha feito alguns eventos, então, lá, como eu vi aqui, esse terreno era muito fértil, eu resolvi primeiro estudar, claro, e depois fazer, né? Estudava e fazia. E nós, brasileiros, somos vistos muito bem, né, desse lado, pessoas que gostam de festejar, celebrar, pessoas que sabem decorar bem. Então eu achei que era uma boa forma de iniciar no mercado de trabalho italiano, né? Esse aqui foi o primeiro casamento que eu fiz com esses noivos,
nesse buffet. Eu chegava lá, me apresentava, falava italiano, obviamente, me apresentava o catálogo lá das amêndoas, apresentava a minha proposta. No dia do evento, eu decorava toda a mesa e pronto. Aí aqui, eu trabalhei, depois eu trabalhei em várias outras coisas, né? Assim, primeiro aqui, seminário de orientamento de inventário Wedding Planner, né? Essa aqui é uma das maiores Wedding Planners da Itália, Tira Lombardi, é uma napoletana. Na época eu morava em Bolonha, ela foi fazer um seminário lá, eu fiz esse seminário, né, com ela foi dando as dicas de como organizar eventos. Esse outro aqui do lado, esse aqui que tem eu com as flores, né, eu fiz um curso de flower designer, né, que era você aprender a decorar com flores. Então fui aprender tudo sobre flores com um professor, né, esse ganhou um prêmio aqui de Roma como o melhor flower design da Itália. Ele veio até o sul, onde eu moro, fazer esse curso. Era tudo sobre flores, assim, era um vocabulário totalmente diferente para mim, né? Mas que foi bem bacana, foi tudo feito em um castelo medieval, coisa mais linda. E aprendi lá e a gente ganhou um tirotinho para Roma. Caru, né? Você está passando os slides, a gente não está vendo você passar os slides. Ah, desculpa, Laura. Como eu te falei, você está passando a apresentação, mas o que está compartilhado é o PowerPoint. Quando você for clicar em compartilhar, se alguém souber porque outra maneira mais fácil... Condivide, Rafael, tem aqui, condivide. Aí eu clico, condivide. Vou até mandar aqui uma foto no teu... Com licença, Carol, é porque assim, ó... É porque antes de você compartilhar, primeiro você tem que clicar lá em apresentar, entendeu? Você clica primeiro em apresentar, depois você volta para o Google Meet. Mas tá apresentando? Tá apresentando? Tá no PowerPoint aberto. Pronto. Mas tá grande para você na sua tela aí? Aí eu vou aqui apresentar. Entendi. Isso, agora volta pro Google Meet e apresenta. Certo. E compartilha, entendeu? Mas mesmo que eu volto como? Porque eu tenho... Alt alguma coisa para passar sem precisar sair. Alt... Você vai em Alt Tab. Clica no Alt Tab. Aí você consegue voltar pro Google Meet sem precisar desapresentar. Entendi. Porque agora tá aberto. Então eu vou... Alt. Obrigado, Dado. Você é fantástico. Maravilhoso, né? Meu monitor. Por que não tá? Vamos ver se vai agora. Ai, gente, esse notebook é novo e não tô sabendo muito. Me dispiate. Sem problema. Vamos ver se vai dar certo agora. Não, é? Acho que não, porque não tá parecendo grande para mim. Mesma forma, né? Mas continua assim, porque dá para ver, entendeu? Agora só não clica em apresentar, porque se você clicar em apresentar, só vai aparecer para você, e quando você passar os slides, não vai passar pra gente. Então, desse jeito aí que tá, quando você passa os slides, aí passa pra gente também. Entende? Tá passando. Vocês estão vendo agora aqui Pode continuar assim que tá. Estão vendo aqui? Estamos vendo, sim. Eu estava falando aqui. Pronto, aqui é a Tira Lombardi, essa aqui, ó. Estão vendo aqui? Estão vendo com... Sim. Beleza. Essa foto aqui, eu fiz esse curso de flower design, né, gente? Então, assim, até para participar de cursos, né? É importante você saber o italiano bem, dominar o italiano, porque realmente você vê um campo semântico totalmente diferente daquilo que você vê na faculdade, né? Depois eu vim aqui, fiz outro curso aqui de cake designer. Então eu só estava assim, eu adorava fazer coisas diferentes, né? E eu me anoiava com facilitar. Então eu estava sempre fazendo cursos diferentes. Aqui foi um trabalho que eu fiz em uma pasticceria italiana. Eu entrei para trabalhar no marketing dessa pasticceria, para desenvolver o marketing, né? Porque ela já viu que eu tinha tido um restaurante, tinha tido a Mio Confeito, enfim, ela gostava das formas como eu estava já nas redes sociais, e então fui convidada para gerenciar o marketing.
Só que eu fazendo marketing, toda a estratégia de marketing, um dia precisou de uma pessoa para fazer um café. Como eu já também sabia fazer café, porque eu tinha feito curso, né, aqui em Fortaleza, lá na Cafeteria Santa Clara, eu fui fazer o café, né? Lo espresso italiano. Fui lá, lo espresso italiano. E aí fiz o café, e aí tive que vender os docinhos, né? Que i pasticcini, que é uns docinhos que vende nas pasticceria. E lá eu não soldava, eu vendia, porque eu adoro vender, adoro esse contato. E aí minha chefe gostou e falou, Caruza, pode amanhã substituir a moça, não sei o quê. Aí eu substituí. Aí um dia, só sei que ficaram 6 meses isso, né? Essa coisa de substituir. Aí depois eu falei, não, entrei para trabalhar no marketing, estou aqui. Mas foi uma experiência também maravilhosa. Aprendi a fazer café, cappuccino, aqueles cafés diferentes lá na Itália. E essa minha última foto aqui, gente, é meu trabalho em Bolonha. Teve uma época que eu morei também em Bolonha, né? Morei no norte da Itália, passei lá 4 anos, e eu fui trabalhar para um aplicativo italiano que se chama Dove Conviene, que existe no Brasil, que se chama Aonde Convém. E eu alimentava a plataforma desse aplicativo, de Bolonha, né, para o Brasil. Em português, tudo bem, mas antes de eu entrar lá, teve algo chamado Colloquio di Lavoro, né? E aí, nesse dia, eu me lembro, eu estava muito rouca, e aí mesmo assim eu fui fazer esse colóquio, e eu tive que realmente vender meu peixe ali, colocar assim o melhor italiano mais formal do mundo para poder dizer que eu era a pessoa propícia para né, para aquela posizione lá. Se bem que era ele falava assim, meu chefe, Caruza, aqui é um trabalho que você vai ter que ficar 8 horas sentada de frente para um computador. Eu vejo que você é um tipo, né, uma tipa molto assim, che piace stare sempre in movimento e lavori più dinamici. Aí eu falei, não, mas dai, vediamo. Aí eu falei, comecei a falar e tal. Enfim, passei, entrei, trabalho muito bom, salário muito bom, uma empresa maravilhosa. E aí foi o meu jantar de despedida, porque eu tive que voltar para o sul, né? Você pode ligar a luz, por favor? Eu tive que voltar para o sul. E aí, então, isso aí foi algumas das experiências que eu tive, né, de trabalho aqui na Itália. Passando aqui rapidinho os slides. Depois, em 2019, eu onde eu moro, gente, é no sul, né, de frente para o Mar Ionio, né, aquela parte ali da bota, de frente para o Mar Ionio. E aí é uma zona praiana, é um borgo, né, medievale, que tem um mar pulitissimo, tem tudo assim para que esse turismo muito sviluppato e não, porque poderia até, né, assim, ser mais estruturado. E eu sempre tive essa vontade de fazer uma barraca de praia, né, como boa cearense que gosta de barraca de praia, que gosta de água de coco, que gosta de, enfim, de passar o dia na praia. Eu decidi fazer essa barraca de praia e trouxe alguns brasileiros para trabalhar. Foi um sucesso, assim, foi algo diferente, né, assim, lá, Itália, barraca de praia, na Itália, pelo menos onde eu moro, né, sempre serve ou pizza, ou panino, e não sei o que. Lá não, eu servia o nosso rodízio, peixe na casca de banana, na folha da banana, tinha uma bananeira lá, não me digam como tinha uma bananeira baixinha. Enfim, foi outra experiência bacana que tive aqui na Itália, lá na Itália. Depois dessa barraca de praia, como eu fiquei grávida, no ano seguinte não iria dar porque o verão na Itália funciona só 3 meses, ou seja, as barracas de praia funcionam só 3 meses e passam os outros meses fechados. No mês seguinte, como fiquei grávida, eu iria ter bebê em julho, né? Em fato, minha filha nasceu em julho do outro ano. Então, a gente decidiu não fazer mais a barraca de praia e abrimos uma outra empresa que se chama Biscotteria Montanaro, que aí a gente faz friselina e taralina. E eu era o comercial, né? Eu representava a empresa, enviava os e-mails, enviava amostra grátis, e fazia o marketing também, né? Aí fiz
degustação, fazia degustação, visitava empresas. Só que logo em seguida, infelizmente, veio a pandemia, né? Não sei se vocês lembram, claro que vocês lembram, enfim. Começou a pandemia na Itália. E ali eu acho que todo mundo pirou um pouquinho, né? Com a pandemia, ficando em casa, eu recebia muitos pedidos dos meus alunos para que eu voltasse a dar aula, né? Porque tinha muita gente em casa, professora, volta a dar aula, cara, vamos voltar a dar aula. E aí eu comecei com um grupo pequeno de ex-alunos que se tornaram amigos, né? E aí eles pedindo, Caruza, vamos voltar a dar aula, volta a dar aula. E foi que no verão de 2019, eu iniciei esse projeto que, né, teve uma chave aí, uma virada de chave na minha vida, que foi, no caso foi 2020, desculpa. Da pandemia, eu perdi minha mãe, né, eu estava na Itália, perdi minha mãe, e a minha mãe, ela tinha muito orgulho, uma coisa que eu lembrava muito, gente, era que ela tinha muito orgulho que eu fazia letras português e italiano, sabe? Ela falava a todas as clientes dela, olha, minha filha faz letras português e italiano. Eu acho que ela não sabia nem o que era direito, né, na sua ignorância, minha mãe. Mas ela tinha orgulho de mim, né, porque eu fazia letras português e italiano. Eu tenho uma irmã que já morava na Itália. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, eu estudei tanto, né, todo mundo, eu tinha feedbacks muito bons dos meus alunos, de colegas também. Então, assim, após essa dor, essa tragédia, eu falei, não, eu acho que a minha mãe tinha tanto orgulho de mim, porque eu era professora, porque eu estudava italiano, ela tinha orgulho, gostava, falava sempre bem, por que não? Por quê? Eu, sabe, fiquei com aquela dúvida, e foi quando eu iniciei o projeto, né, do curso Perfetto per Te, que é um curso que são aulas personalizadas, né, eu comecei com aulas personalizadas, de acordo com o objetivo de cada aluno. E aqui, vocês estão vendo os slides? Não. Sim, estamos vendo. Estamos sim, tá sim. Desculpa, assim é que eu estava... Certo. Comecei com o curso Perfetto per Te, com as aulas de italiano online, e assim, comecei com 2 alunos, com 3 alunos, e foi passando, passa parola. Muitos amigos também me apoiaram, e comecei com amigos mesmo também. E teve uma hora que a minha agenda já estava cheia, né? Assim, como eu sou mãe, a minha filha agora tem 2 anos, então assim, quando eu comecei o projeto, ela estava com 6 meses. Então, assim, foi bem puxado. E aí, como foi que eu comecei? Como foi que eu comecei? Eu comecei com 300 euros, né? Por que eu fiz questão de mostrar essa cifra? Assim? Já tendo tido a experiência de ter tido empresas, né, em Fortaleza, na Itália, entender um pouco sobre administração, sobre fluxo de caixa, sobre capital de giro, essas coisas que básicas a gente tem que aprender. Eu sabia que para eu começar, para não ficar frustrada, eu teria que começar, eu não poderia começar sozinha, porque eu era, né, tinha uma bebê, dona de casa, sem rede de apoio na Itália. Como era que eu ia dar... tudo bem, eu dava aula, mas como era todo o resto, como era que eu ia fazer? Então, eu juntei uma grana, deu 300 euros, na época era o que eu tinha. Contratei uma agência de comunicação em Fortaleza, ou seja, em euro, para mim, eu pagando em reais, saía mais barato, que foi a mesma pessoa que fez a marca Mio Confetto e a marca Montanaro, né? Foi a mesma agência de comunicação, e contratei e fiz uma mentoria também com ele, né? Com a agência Café Novo aqui de Fortaleza. E ele fez todo esse design, né? Que a letra K representa, assim, ele dizendo, né? Explicando que é um livro, que meio que é fincado no chão, mas ao mesmo tempo são asas que voam. Enfim, e aí eu lancei a minha marca pessoal, Caro Ferreira. Idiomas, cultura e negócios, porque eu sabia que nunca ia ser só aula, né? Desde o início eu sabia que nunca ia ser só aula. E aí, eu comecei insegura, muito insegura, não é fácil voltar, não é fácil recomeçar, nunca é fácil. Mas eu tive apoio dos meus colegas, né? Eu lembrei que
fiz a live com o professor Davi, da UERJ, o professor Rafael sempre me apoiando em tudo, e a professora Nara. E uma dessas nossas conversas, né, Rafael falando, Caruza, tu tem que montar a tua escola, tem que montar a tua escola, monta a tua escola. Rafael muito apoiador, muito, né, tifoso, isso é maravilhoso. E aquela coisa foi crescendo dentro de mim, né? E aí continuei com as aulas e tudo, mas sempre com essa ideia de algo a mais. Então, assim, as aulas foram somente as portas de entrada para o que, né, para o que eu queria, né? Outras coisas que eu queria. E foi que começou. Dava aula de italiano, depois eu passei para um novo projeto que se chama Imersão Cultural. Ou seja, meu aluno estava aqui estava tendo aula comigo, ele estava morando na Inglaterra. Ah, Caro, quero passar férias na Itália. Como é que eu faço? Me ajuda? Então, eu alugava apartamento, fazia um pequeno roteiro e tinha aula de imersão cultural comigo. Né? Vamos aqui aprender como é que faz uma salsiccia calabrese originale. Vamos na casa de uma nonina a imparare como se faz vero peperoncino calabrese. Vamos visitar um frantoio, como é que faz o azeite de oliva extra virgem, né? Porque onde eu moro, na Calábria, eles dizem que a oliva, né, para fazer o azeite, é o ouro branco deles. Nós somos um dos maiores fabricantes de azeite de oliva da Itália. E então começou esse projeto chamado Imersão Cultural. Então foi o meu segundo produto, né, além das aulas. Depois a pessoa vinha de férias, gostava, Caru, gostei da cidadezinha, aqui é tranquilo, custo de vida barato, até ganhando em reais, dá para se manter aqui, porque onde eu moro é assim, cidadezinha pequena de 5 mil habitantes. Mas o custo de vida, então, barato, né? Mas, assim, de uma tranquilidade, de uma paz, de uma qualidade de vida, pelo menos no meu caso, eu tenho 2 filhos, para mim, realmente é um ambiente ideal, super propício. Então, eu comecei a dar consultorias junto com o meu marido, que é italiano, ajudando famílias, como essa família aqui, que é de Goiás. Eles se transferiram, né? Se sono trasferiti, né? Eles se mudaram para Cariati, né? E aí, não só eles, outras famílias que já tinham vindo morar aqui, mas antes, até então, eu fazia de uma forma amistosa. Pensem vocês que uma família, uma vez foi morar lá em Cariati, eu conheci a pessoa pela internet, e a gente conversando, trocando ideias, o cara chegou lá com a esposa, o filho e ele, e se mudou lá para Cariati. Ele já tinha a cidadania italiana, né? Então, assim, eu acho que era a confiança que ele tinha, né? Que eu passava, não sei, assim, ele falou. Então, eu vi que ali tinha um negócio, né? Ali tinha um business, de repente. Porque, gente, conhecimento é tudo, né? Conhecimento, informação, você precisar tirar uma dúvida e você não saber, principalmente no exterior. Então, se você souber usar isso, você pode fazer um business, né? Então, assim, eu passei a dar consultoria online para famílias que desejavam morarem na Itália. Então, esse é o meu terceiro produto. E depois, o meu aluno, que a maioria deles queriam aprender italiano para reconhecer a cidadania italiana. Como vocês sabem, né, no Brasil existe uma grande comunidade de descendentes italianos, né? Principalmente no sul e sudeste. E muita gente vai morar no exterior, tipo, vai para Dublin, né? Dublin, estudar, trabalhar, junta uma grana e depois vem reconhecer a cidadania italiana para poder continuar no país, né? Na Europa, legalmente. E aí acabou que eu fiquei ajudando os meus alunos a reconhecerem a cidadania italiana, né? Consegui apartamento, ajudava no processo. E aí eu fiz uma, fiz duas, depois eu vi que realmente poderia ser um outro produto, né? Então, esse passou a ser o meu quarto produto da minha esteira, né? Essa aqui é a foto de duas moças, essa é de... A Johanna, ela é de Minas Gerais, mas mora em Londres. E a Michelle, ela mora
na França. Elas vieram reconhecer a cidadania italiana comigo. Aqui a Gabriela também é de Minas Gerais, mas mora em Londres. Ali a gente está, aqui elas estão reconhecendo o Codice Fiscale, né? E aqui ela tinha acabado de receber a carta de identidade italiana. E depois, minha penúltima, né? Minha penúltima ação, digamos assim, foi o trabalho de verão. Esse ano eu fui chamada para gerenciar uma recepção de um hotel 4 estrelas na minha cidade, é um resort 4 estrelas, depois se quiser eu envio um link, para ficar à frente na recepção. Gente, foi um desafio muito grande, porque tudo bem, eu dominava italiano, mas você está, né, nessa parte de ricevimento, né, receber pessoas de toda a Itália, né, com várias culturas diferentes, porque a Itália é pequenininha, mas cada região, cada cidade são italianos diferentes, como é assim no nosso Brasil, né? Então, assim, foi muito desafiador. Em paralelo, como repito sempre, eu era mãe, eu estava dando aula, porque teve aluno que eu não consegui me livrar, né, no bom sentido, que não queria terminar, não queria me deixar durante 3 meses. E ainda estava em paralelo também com a cidadania italiana, né? Então, foram 3 meses intensos, assim, primeiro trabalhei com casamentos, porque lá faz casamentos no início do verão, em junho. Então, como eu já tive experiência, né, com a Mio Confeto lá atrás, eu fui poder ajudá-la nos casamentos. Aqui, essa foto aqui foi em 2018, a primeira vez que eu já tinha ido lá fazer um estágio, ela gostou e tudo. Aqui eu voltei em 2020, né, nesse ano, 2021, esse ano, com casamento, e aqui eu estava na recepção. Aqui são algumas fotos, né, assim, aqui no ufficio, né, no ufficio, eu ficava no front, né, como é que chama, na frente, na recepção. Aqui as meninas que trabalhavam comigo. E essas fotos aqui, gente, ó, Caru, mas a recepção estava de como é que fala? Grembiule, enfim, português, grembiule em italiano. Avental. Avental. Gente, porque faltam 2 semanas, né, para fechar o resort, faltaram vários garçons, e aí a minha chefe chegou lá no ufficio: ragazze, avrei bisogno di 2 persone per fare il lavoro di questi camerieri che sono andati via, bla 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 bla. Lei si era girata di spalla, não a me. Ela tinha me dado as costas. Não, nem tinha dirigido a palavra a mim, porque eu era a única que tinha filho. Ela tinha falado com as meninas que não tinham filhos, né? As meninas ficaram caladas. Depois falaram que não, que elas foram contratadas para ser recepcionista, não sei o quê. Eu, subito, io. Porque, como eu disse, eu me annoio facilmente. E eu me propus, aí ela, Caruza, mas você tem filho e tudo, são 2 horários. Eu falei, não, eu me resolvo aqui. Liguei para minha babá, liguei para o meu marido, me resolvi e fiquei livre. E fui fazer essa experiência aqui, ó, com ragazzi de toda a Itália, jovens de 18, né, até tantos anos, e fui trabalhar no restaurante, no Richow, né, servindo comida. Então, já lembrei lá do Sabor Diário, né, que eu também tinha um restaurante self-service. Então, como diz Steve Jobs, né, no final, todos os pontos, tudo aquilo que você faz, vai se ligando, entendeu? Então, assim, o que antes eu tinha vergonha por eu não... Tudo bem, eu adorava estudar, adorava fazer letras, estudar e tal. Mestrado, eu fiquei um pé lá, um pé cá, não sei. Mas eu gostava de fazer outras coisas também. Essa é a Carol. Cada um de nós é único. E ninguém vai ser igual a você. Então, você não tem que jamais se comparar com os outros. Você tem que se comparar com você mesmo. Como era a Carol de 2007, como é a Carol hoje de 2021. Né? Então, de repente, todos os meus meses, né, todas aquelas minhas inseguranças que eu tinha, depois eu fui percebendo que tudo isso me ajudou para que eu fizesse a minha trajetória aqui na Itália, né? E como foi que terminou tudo isso, né? O trabalho de verão. Aqui são 2 brasileiros que eu conheci lá,
Aqui é o Matheus, eu conheci lá, ele fez uma entrevista e encontrou essa vaga lá através do subito.it. Chegou lá, teve muita dificuldade porque não sabia falar italiano. Né? Então, assim, quando você não tem o domínio da língua em um país que você se propõe a viver, é uma barreira, gente. É uma barreira enorme. Né? Então, eu vi ali a dificuldade que ele tinha de falar com os colegas, interagir, falar com a Metri. Teve confusão com ele, então ele não sabia explicar. Eu estava sempre lá ajudando, né? Mas, então, assim, o quão é importante você saber falar italiano, né? Aqui a Érica, eu conheci através de uma colega professora de italiano. A Érica veio para a Itália reconhecer a cidadania italiana, estava sozinha numa cidadezinha que não tinha ninguém, quase em depressão. Essa minha colega professora de italiano falou: Caru, tem a Érica que mora aí no sul, tá precisando fazer amizade. Ela não conhecia ninguém, estava numa casa, num paísinho perduto, sabe? Eu liguei para a Érica, fiz uma videochamada, e aí coloquei a Érica lá no resort, né? Pedi para minha chefe uma oportunidade, a Érica trabalhou lá no resort. A Érica é de São Paulo, agora estou ajudando a irmã da Érica também a conhecer a cidadania italiana. Então, aqui foi só para ilustrar o quão é importante você dominar a língua. E essa última foto aqui é com a minha equipe do trabalho, né? Aqui é a minha chefe, né? A filha dos proprietários, lá atrás são os proprietários. E como foi que terminou essa história, né? Terminou que ela viu como eu me relacionei com as duas pessoas aqui. Ela me chamou para ser responsável no próximo ano de contratar brasileiros que queiram fazer trabalho de verão na Itália. Obviamente tem que ter os requisitos, ou seja, primeiro ser cidadão italiano ou ter o permesso de soggiorno, né? E o segundo, adivinhem, falar italiano. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu vou lançar em janeiro esse curso preparatório para o trabalho de verão na Itália, no qual a pessoa estuda comigo alguns módulos preparatórios para lá, porque como eu fiz o treinamento, eu sei todo o treinamento, vou transformar, né, para dar aula, e depois vou selecionar esses brasileiros para trabalharem lá. Lá da Vitto e Alloggio, né, para quem não sabe, a alimentação e a hospedagem e o salário, né? São 3 meses, contrato de trabalho, enfim. Um ambiente maravilhoso, pessoas totalmente do bem. Aqui é o nosso diretor, aqui é o RH, e adivinha, gente, no final eu fiz um amigo secreto, né? Foi um sucesso, eles adoraram. E disseram que né, uma expressão que eles usaram que eu gostei muito, que eu quero tu hai portato una portata di vento, né, assim, uma leggerezza, enquanto nós in ufficio, todo mundo apreensivo, todo mundo certinho, sistemático, eu cheguei lá e meio que chacoalhei um pouquinho, né, assim, as palavras dele, porque esse nosso jeito, né, brasileiro, a gente gosta de sorrir, nós geralmente somos vistos como pessoas alegres, e foi super interessante. E aí, obviamente, para finalizar, né, eu selecionei só pelo menos 4 motivos para estudar italiano, né, assim, que me ajudaram, né, que foi a língua italiana importante para os negócios. Então, se eu de repente eu não soubesse falar sobre business, não soubesse falar italiano, eu não poderia falar sobre business, falar com aqueles meus chefes lá em 2013, aqui em Fortaleza, que me chamaram para ser, gente, administratrice delegata, né? Por quê? Porque eu dominava o italiano. E onde foi que eu aprendi o italiano? No curso do IMPA, na UFC, com meus contatos, né? E, enfim, me ajudou muito a montar também depois os meus negócios na Itália. Aumenta o networking, o crescimento profissional. Claro, se você souber falar, se você souber se comunicar em italiano, você é sempre protagonista no seu discurso, né? Aquele trabalho lá em Bolonha não tinha nada a ver com o meu perfil. Tinha uma moça que estava concorrendo comigo que ela já tinha experiência já em sites, eu não tinha nenhuma experiência. Mas eu falava italiano melhor do que ela. Então, eu fiquei porque eu soube, literalmente, e eu falei assim, Matteo, existe uma expressão em Brasília, devi vendere il tuo peixe. Eu falando para o meu recruiter, né, aquela pessoa que estava me entrevistando. E realmente, mesmo rouco, eu vendi, falei o meu italiano lá e fui contratada.
aprender italiano é a porta de entrada para grandes universidades europeias. Sim, para você estudar nas grandes universidades, né, em Bolonha, né, na Sapienza de Roma, na Politécnico de Milão, você tem que saber o italiano. Obviamente, junto com o inglês, né? Mas se você não souber italiano, você não consegue entrar nessas universidades para, de repente, um mestrado, um doutorado. E é importante também para a cidadania italiana, né? Dando aulas de italiano para essas pessoas que queriam reconhecer, eu via que eles tinham que pagar, de repente, uma assessoria porque não sabia comunicar com as repartições italianas, não sabia comunicar com o vizinho italiano, se ele passasse mal, como era que ele ia ao hospital aqui na Itália. Então, assim, eu selecionei somente 4 motivos, né? Aqui, e por último, para finalizar, o meu último pontapé foi o YouTube, né? Eu lancei meu canal agora, tem 2 semanas. Estou muito feliz. Como eu disse, né, a minha primeira aula foi sobre o alfabeto telefônico, porque realmente foi uma aula que me marcou, né? A gente sempre tem uma aula que marca. Essa foi uma aula que me marcou, porque chegava aqui, as pessoas, né, chegavam lá na Itália, sempre com o alfabeto telefônico, enfim. E aqui é o meu canal, eu fiz um resuminho rapidinho, não sei se vocês vão conseguir ouvir, me digam aí. Estão ouvindo? Ouviram? Não. Agora sim. Sim. Então, Ciao, cari, Prof. Ferreira, aqui com vocês. O departamento que eu amo, que sempre venho aqui, a parte dos aniversários, do cumpleaños. Senhora, fica em nome dela de tá? E aí foi que eu me lembrei do alfabeto telefônico. Nós estamos na parte dos vinhos. Se inscreve no canal. Tchau, a todos. É questo. Uau! Olha, Caruza, eu acho que tá todo mundo aqui morrendo de cansado só de ouvir a tua trajetória, que você não parou um segundo. A gente correu a maratona junto contigo. A gente tá... Foi rápido, né? Porque eu te falou 40 minutos, eu tentei ser o mais rápido possível. Não, se essa trajetória tua é a resumida, tu imagina se fosse contar nos detalhes. Tu não parou a resumida. Tu não parou quieta um segundo na tua vida. Nossa, você fez muita coisa, eu não sabia disso tudo, não. Fiquei assim, graças chocada. ao italiano, graças ao italiano. Tem uns comentários aqui, ó. A Flávia Lange falou, que trajetória belíssima, parabéns pela garra, pela dedicação, pela alegria, por seu conhecimento. A Yáscara falou, linda, essa minha amiga, Yaya. E eu queria saber, não é? A Yáscara é fantástica, me orientando. Eu queria saber quem tem perguntas, comentários para fazer, pode ligar o microfone e perguntar, ou digitar aqui que a gente lê para a Caruza. A Jaqueline aqui falando, Celedônio, falando que se Caruza se reinventa sempre. Pois é, foi o que eu percebi mesmo. E, assim, muita inspiração para a gente, né? Para quem está te assistindo, muita inspiração. Obrigada, Rafa, obrigada. Porque, assim, o que, na verdade, eu acho, porque várias vezes eu me perguntei, onde é que eu vou usar esse italiano? Para que vai me servir? E depois eu fui ligando os pontinhos. Na verdade, eu nunca deixei de usar o italiano em toda a minha vida, né? Desde quando eu comecei. Então, gente, vocês têm que acreditar e se reinventar e encontrar aquilo que você gosta, né? Verdade. Ó, a Flávia Santos levantou a mão. Vai, Flavinha. Boa tarde.
Caro, eu queria te perguntar o seguinte, você disse que às vezes você ficava meio assim, onde é que eu vou usar esse italiano que eu tô aprendendo? Mas assim, quando você estava lá no comecinho do curso, primeiro eu queria saber o que que te levou a querer aprender italiano, né? Assim, por que você se interessou por essa língua? E depois eu queria saber, assim, qual foi a maior dificuldade que você teve do momento que você, por exemplo, estava terminando, né, concluindo o curso, para ir morar na Itália, assim, porque particularmente eu tenho uma grande dificuldade com muita coisa, mas eu não consigo me adaptar às preposições do italiano, então, com certeza, essa seria a minha maior dificuldade numa questão de conversar com outras pessoas. E aí eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade em todo esse seu percurso, assim, sabe? E é isso. Entendi. E foi incrível. Obrigada, Flávia, pela pergunta. A primeira, né, como eu disse, eu tenho uma irmã que mora na Itália há mais de 20 anos. Então, ela é casada também com um italiano, mora em Prato, Vicino a Firenze. Cidadezinha praticamente dominada pelos chineses, né? E aí, toda a vida, quando ela vinha de férias, ela falava italiano, né? Ela, o marido e tudo. E eu gostava de ouvir, assim. Então, realmente, foi só pelo fato da minha irmã morar na Itália e todo ano vir de férias ao Brasil e ela falava aquela língua que me encantava. Então, foi isso que me levou a fazer letras português e italiano. Depois, a minha maior dificuldade foi, logo quando eu estava terminando o curso, foi um medo do julgamento, né? Vou ser bem sincera, eu tinha medo enquanto os meus colegas, eu vou fazer o mestrado, eu vou fazer especialização, eu vou fazer doutorado, já está aqui, comprei os livros. Eu queria, mas ao mesmo tempo eu queria fazer outra coisa. Eu queria usar o italiano, sabe? Não, o italiano eu quero usar, mas não propriamente no meio acadêmico, sabe? Assim, eu não queria naquele momento. Então, foi um desafio realmente deixar tudo, né? E me lançar a abrir um restaurante, gente. Eu vendi meu carro, vendi umas coisas que eu tinha e fui ser sócia do meu marido, na época namorado. E eu disse, eu só vou entrar só se eu for sócia também, que eu tenho que ter uma parte mesmo, assim, que eu realmente pago para eu poder valorizar e tudo. Isso na minha cabeça, né? E fui, e lá, né, quando eu comecei, eu vi usando italiano novamente. Nem imaginava que eu fosse usar italiano. Lá, eu fui vista por um, né, digamos, um olheiro, né? Tava lá um empreendedor, foi almoçar num restaurante, o empreendedor, junto com 3 sócios, né? Eles eram de Chieti, e queriam investir. Eles investiram, capital social, mais de R$1 milhão no Brasil, né? Em Fortaleza, propriamente dito. E tudo isso passava pelas minhas mãos. Mas por que eu falo isso? É porque ele viu, assim, o quanto eu, primeiramente, dominava a língua, né? Porque eu tinha que comunicar com eles. E essas minhas outras facetas, né? A questão de ser professora, porque a gente é diferente. Nós somos diferentes. Professor é diferente. Nós temos um tato, a gente sabe comunicar, né? A gente se joga, né? Então, assim, a minha primeira dificuldade, desenrolada, foi a aceitação. Vixe, que os meus colegas vão dizer, né? Que meus colegas vão dizer, Caruto, tu passou no INPA, fez o concurso do INPA, foi professora 2 anos, agora tu vai ser dona de restaurante, dona de um... Vários colegas meus foram almoçar no restaurante, vários colegas, desde diretora e tudo. Cara, ótimo, eu te vejo aqui, que legal, me apoiando e eu com medo, né? Então, assim, às vezes a gente tem muito medo do julgamento do outro, mas a gente tem que pensar primeiro em nós e acreditar naquela vozinha que está no seu coração. E para finalizar com relação às preposições, querida, as preposições... Você nunca vai saber tudo, né? Eu fiz um curso com o Silvestrini, aí em Fortaleza, quer dizer, aqui em Fortaleza, no INCIF, ele falou, gente, ele italiano, professor Silvestrini, já fez gramática e tudo. Gente, vocês nunca vão dominar as preposições, vocês vão aprendendo no percurso. Nem nós italianos, nem nós linguísticos sabemos. Vai ter sempre um erro, uma coisa, uma regra, a exceção da regra, então se joga. O importante é comunicar. A preposição não deve ser um empecilho para você. Estou tendo alguns comentários aí que eu não tô conseguindo ler, mas enfim. Deixa eu responder, Flávia. Beleza, obrigado, Caru. Tem aqui um comentário, uma pergunta, né, da Jaqueline. Está perguntando: quem quiser participar do curso para trabalhar no resort
já vai diretamente para a seleção do emprego? Se você está ligada aí ao resort. Sim, estou ligada diretamente, né? Elas viram essa minha preocupação com esses 2 brasileiros que estavam lá, que não sabiam a língua. Elas viram que eu tentava ensinar, eu fiz com os 2 a entrevista junto com a minha chefe, com eles, né, em português, assim, fazendo aquela interseção. E aí, eu me propus, eu não fui esperar. Eu falei, olha, o que vocês acham? Eu conheço vários brasileiros que adorariam participar dessa experiência aqui e tal. Eu fui lá, sentei com ela e lancei a minha proposta. E ela simplesmente adorou. Ela já sabia que eu tinha sido dona de restaurante aqui, ela já sabia da Mio Confetto, ela já sabia da Biscotteria Montanaro, ela sabia que eu tinha trabalhado nessa pasticceria, ou seja, ela já sabia que eu tinha esse percurso, né, no empreendedorismo, nesse contato com as pessoas. Então, ela, Caruza, fai te e fai tutto. Cosa vuol dire? Organize você, selecione as pessoas, faça as aulas com elas e no final de um número de aulas, a gente faz o colóquio insieme. Então, qual é a minha proposta? Eu quero lançar um módulo, o primeiro módulo com 10 aulas, né, para poder participar através de mim. Claro que você pode participar enviando currículo diretamente, enfim, obviamente, você pode fazer tranquilo. Através de mim, como é? A gente faz o curso juntos, com um total de 10 aulas, creio, a gente vai fazer o colóquio, você, a chefe, né, a minha chefe, e eu, né, e a gente faz online essa primeira entrevista, vai ver o seu perfil, e aí tem grandes possibilidades de que você entre, né? Porque a professora Carol que tá indicando, né? E tá estudando italiano, né? Porque tem que saber falar italiano. Primeira coisa, saber falar italiano e ter a documentação, né? Necessária. Eles não vão oferecer o convite de trabalho, por exemplo, né, Caruza? Eles não vão facilitar. Não, para quem não tem visto e permesso de soggiorno não, porque aí ficaria muito complicado, sabe? Assim, porque como é que funciona? A Itália, todo ano, ela abre um fluxo, tem um número X de vagas para estrangeiros de outros países. E, assim, é um percurso muito burocrático, né, para a empresa. Então, assim, eles não têm muito interesse. Uhum. Como eu tenho vários alunos que moram já na Europa, né, que moram na Itália também, e aí vai ser para essas pessoas, né, que já tem alguma documentação. Entendi. Todo mundo aqui... Não, entendi. Todo mundo solidário aqui, a Flávia, né, falando que as preposições são o pesadelo de todo mundo. Então, Flávia, não se preocupe, tá? Você não está sozinha. Não está sozinha mesmo. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem uma curiosidade? Comentários? Coloquei uma no chat, Rafa, se tu quiser ler para a gente. Você quer Qual? que eu leia? Lê, Yasmin. Oi, Carol. Amiga, Oi, a gente amor. sempre conversa, eu nunca te perguntei isso, né? Você que teve a experiência, no caso, de dar aula tanto para brasileiros aqui em Fortaleza, como brasileiros lá na Itália, o que é que você pode dizer disso? Tem diferença? É a mesma coisa? É vantajoso ensinar brasileiros na Itália? Como é que é essa tua experiência de ensinar brasileiros aqui em Fortaleza em relação a brasileiros na Itália? Em Fortaleza, eu dava aula de grupo, né, na maioria das vezes, ou seja, nas escolas. Então, teve as experiências tanto no INPA quanto na Casa de Cultura e nas escolas particulares, né? Então, era sempre em grupos. A gente sabe, quando um grupo é menor, flui bem melhor a aula, né? Quando é um grupo já maior, no caso do INPA, era 20 alunos, às vezes eu tinha em uma sala de aula, já é mais difícil, a hora não basta. Com relação a ensinar aqui, eu tenho turma de no máximo 3 alunos. A maioria, por enquanto, é individual ou dupla. E eu gosto muito de dar aula online, né? Os brasileiros, principalmente, são aqueles que querem reconhecer a cidadania italiana, né? Ou mulheres que casaram com italiano
e que querem ser protagonistas do discurso, né? Porque muitas delas chegam aqui e não sabem comunicar nada, nada mesmo, e fica realmente dependendo do marido para tudo, né? Geralmente, esses dois são os meus dois, tipo, são os meus dois alunos, assim, né? Persona, como a gente fala, né? Modelo. Perfil de aluno, né? Perfil de aluno. Exato, exato. E, enfim, aqui, quando tá aqui, eles veem que a coisa, assim, o bicho pega mesmo se você não souber, né? Quem quer reconhecer a cidadania, primeiro porque se você se diz cidadão italiano, se você nem sabe o idioma, como é que você se propõe a ser cidadão italiano, né? Então, as pessoas do comune já te olham assim, né? Já não tem muita paciência, né? Que italiano é um pouco impaciente. E aí você não saber o idioma dificulta muito. E maioria mulheres que são casadas com italianos e que passaram por algum preconceito. E aqui eu queria fazer só um parênteses, gente. Eu posso afirmar para vocês, e vão dizer que é mentira, mas não é, porque se não fosse eu não falaria, falaria a verdade, né? Eu nunca senti nenhum preconceito de nenhuma parte da Itália, de nenhum momento, por ser mulher, por ser brasileira, por ser negra, não. Mas eu acho que tudo isso é graças à língua. A língua me dava, assim, um respaldo. Sabe quando você chega e você, assim, não tem medo? Mas não é porque eu era bichona, não. É porque eu sabia que eu poderia tanto fazer um discurso informal quando era necessário, quanto formal quando era necessário. Sabia conjugar bem o verbo, sabia usar bem a preposição, sabia usar bem o tempo verbal, né? Il congiuntivo, né? Que os italianos não sabem. Então, caramba, sai usar em conjuntivo? Mas que brava que sei. Então, tudo isso me dava, assim, né, como eu uso sempre, essa palavra, um protagonismo, sabe? Uma certeza, poxa, tô aqui diante de uma pessoa que sabe falar bem italiano. Então, a questão de dominar a língua é essencial, né, para quem quer morar fora. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Yáscara. Sim. Joia. Muito bom. Ó, Jaqueline levantou a mão. Vai, Jaque. Oi, Caru. Oi, amore. Eu ouvi você falando aí sobre a questão de dominar a língua. Isso é muito importante, tanto na questão para você procurar emprego, para você se comunicar, como também para você se defender. Isso é muito importante para evitar que as pessoas te enganem. Sei lá, você está num país que não é o seu, assim, mesmo que você conheça um pouco a língua, é importante que você tenha um nível bom, né? Obviamente, se você consegue só se comunicar, e dependendo do seu escopo, da sua finalidade, se você vai só como turista, se não vai sozinho, ok, mas se você vai sozinho, e se é mulher, é ainda mais complicado. E eu senti isso também. Eu não senti preconceito também, apesar de ter saído do Brasil, a primeira vez que eu fui para a Itália, com esse medo de sofrer preconceito por ser brasileira. Mas eu não senti isso. Eu acredito que isso se deveu muito à questão do meu domínio da língua, que eu já tinha... hoje tenho melhor, obviamente, mas naquela época, em 2013, eu tinha, isso me serviu muito de ajuda. Nossa. O Jonas falou uma coisa muito importante aí, Rafael, se você quiser ler, né? Entender essas coisas intrínsecas da língua, essas piadinhas, esses modos de dire, sabe? Né, que até mesmo o dialeto, né, Jaque? Exato. Que a gente que mora no paísinho, a gente... eu vou até gravar um vídeo sobre isso, que eu cheguei, né? Cheguei aqui em Cariati, louca, achando que ia arrasar com o meu italiano standard, né? Gente, olha, todo mundo falava pretuzino, falava tudo em dialeto. Meu Deus, como é que eu chego aqui, estudei 4 anos da minha vida para praticar italiano, esses italianos tudo falando em dialeto. Mas a gente aprende, mas dialeto a gente vai aprendendo, também, né? vai pegando, vai sim, com certeza. E viva Nápoles, já aqui. Sim, viva Nápoles. Bacana. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário?
Rafa, todos são dos mesmos semestres? Não, a gente tem aqui alunos de vários semestres diferentes e o seminário também ele é aberto a pessoas que estudam italiano, que não fazem graduação, pessoas que fazem graduação em letras italiano também de outras universidades, pessoas que já estão formadas, que estão buscando inspiração para fazer alguma coisa ligada à área do italiano. Então, o nosso público é bem diverso. É bem diverso, né? Bacana. É isso. Então, vamos terminar, né? Temos aí 1h15 de bate-papo. Muito obrigado, Caruza. Você inspirou muita gente, tenho certeza. Todos aqui cansados de tanta atividade que você realizou na tua vida. A mulher não para. Ó, tu falou do restaurante na Praça da Imprensa, mas tu não falou que tu ia para a Ceasa às 4 horas da manhã. Ah, era mesmo. Nossa, tu lembra? Lembro. Mostrou o close, mas não mostrou o corre. Faltou... Ia pra Ceasa às 5 horas da manhã comprar os coração de frango. Não é? Tá vendo? Eu lembro dessas histórias. Ó, vários comentários aqui, ó, da Flávia, que foi incrível. Foi lá na gelateria, não foi, Rafa? Foi na gelateria, na Viu? Na Viu Gelateria, foi. Eu também fui. A Jaque também foi. Ó, Flávia Santos colocou aqui, ó, foi incrível, muitíssimo obrigada pela conversa. A Érica colocou, adorei, obrigada por dividir suas experiências com a gente. O Jean falou que foi maravilhoso. Tenho certeza, gente, foi bacana demais, porque assim, a gente não tem ideia do potencial que a língua italiana pode nos dar, né? Para onde pode nos levar. E vocês aqui no seminário estão mostrando para a gente os 1 milhão de caminhos, né, que a gente pode seguir, né? Isso é muito bacana. O Jonas colocou aqui, parabéns, maravilhosa, muito simpática, divertida, energia maravilhosa. Isso sem dúvida, né, Caruza? Obrigada, gente. Olha, eu me coloco à disposição, se vocês... Né, se fala vocês do teu canal do Instagram. Não me seguem. O meu arroba é Caro Ferreira, né? Eu tô lá no Instagram e no Facebook. E agora tô no YouTube também, como Caro Ferreira. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Podem me mandar um direct, podem me perguntar no WhatsApp também, tá lá o meu contato. Se alguém pretender ir à Itália, à viagem, a turismo, se eu puder dar alguma dica, se puder de alguma forma ajudar, eu terei o maior prazer. Sabe por quê? Porque quando eu levanto a mão, olha, eu tenho o Rafael, eu tenho a Yáscara, eu tenho a Jaque, eu tenho uma lista de infinidade de pessoas assim para me ajudar, sabe? Então, eu acho que tudo que vem retorna. E, assim, aí eu acho que o conhecimento, ele tem que ser expandido. É uma coisa que eu acho muito bacana, assim, da parte do Rafael. Tudo que ele vê de novo, ele via pra gente. Olha isso aqui, vê isso aqui. Sabe, que enquanto alguns, de repente, não querem, né, se concentrar só para você, o conhecimento, Rafael é o tipo de pessoa que realmente vai, investe, faz tudo. E as meninas também, sempre bem disponíveis para ajudar. Então, assim, isso é o mínimo que eu posso fazer para vocês. Resto à disposizione per qualsiasi domanda. Tá bom? Eu moro no Sul, moro na Calabria, em Cariati. Quem quiser me conhecer, quem quiser ir lá conhecer, pode ir. E, enfim, me sigam nas redes sociais.